Olá, esse é o Sou Podcast e hoje nós vamos conversar com o Sabino. Ele vai trazer pra gente algumas conversas bem importantes pra gente ter com os nossos jovens. Você sabia que 1 em cada 3 adolescentes relatam sofrer de ansiedade? Pois é, essa é uma pesquisa da OMS. Além de 1 em cada 5 ser de fato diagnosticado com esse transtorno. Esses números são alarmantes e nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho como prevenir isso nas nossas crianças e adolescentes e também em como reconhecer sofrimentos psíquicos neles. Fique com a gente. Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí, aceitado o nosso convite. Eu tenho outra estatística também que eu queria trazer, cara, que eu vi que entre 2020 e 2022, o aumento do uso de telas e redes sociais de crianças e adolescentes aumentou em 50%, mas 50% é muita coisa, porque isso foi coisa de 2 horas a mais, em média, que as crianças estão utilizando telas. Isso aí, cara, como é que você vê isso? Qual a gravidade disso aí? Cara, honestamente, isso primeiro me deixa em crise. Sério, não só como profissional da área, mas como alguém, né? Eu quero ser pai e não dá pra gente prever, porque a tendência, provavelmente, daqui pra frente é só esse número aumentar, né? Não tem como, entre aspas, retroceder. Ao mesmo tempo que eu também acredito que com uma psicoeducação, né, nós pegamos o surgimento, né, das redes. Acho que, inclusive, nós aqui ainda tivemos a graça de ter a nossa educação ainda sem um envolvimento das redes sociais, da internet em si. Você era obrigado a brincar na rua, né? Você era obrigado, você tinha que lidar com o tédio, lembra? Que Nossa, é isso? Gente, eu sinto umas Tédio, saudades tédio. desse tédio. Cadê ele? Volta! Cara, quando eu penso nisso, já me vem assim uma memória, né, de eu e meu irmão em casa, meus pais saíram e não tinha nada pra gente fazer, e a gente pegando bolinha de meia pra fazer as coisas, jogando, depois brincando de bete, né? Como que isso, a gente vai estudar sobre desenvolvimento infantil, quanto que isso é saudável para autenticidade, né, para o desenvolvimento da criança. Para aprender a lidar com o outro, negociar, a parte social. Exatamente. Né? E aí a gente está no início, porque a gente vai observar dados, né, estudos que estão começando para perceber o quanto que o avanço da tecnologia realmente faz mal para o desenvolvimento da criança e do adolescente, né, que está em um processo ainda se desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, eu tô na clínica, atendendo como psicólogo, uns 7, 8 anos, e eu me acho super jovial, atendendo adolescente, vou falar do programa Oxigênio já, mas já assustado, atendendo meninos, às vezes, de 12, 13 anos, e já percebendo realmente, assim, uma geração já com uma... Não tem como mais... Uma das coisas que é legal de conversar, né? Não tem como mais a gente fazer uma separação do desenvolvimento humano somente, por exemplo, fase da primeira infância, segunda, adolescência. Eu acho que com a chegada da tecnologia e o acesso fácil à informação... Né? A gente está vendo uma mistura muito doida. Assim. Ao mesmo tempo que eu atendo meninos de 13, 14 anos... que às vezes eu vou ter conversas que eu não tenho com adulto, né? De inteligência, menino de um desenvolvimento e uma sede também por autoconhecimento. Essa é a minha esperança. Que eu acredito, e tem estudo até que traz um pouco disso, né? Que já vem uma geração um pouco mais até off, mais desligada, no desejo de se conectar consigo de se mesmo. conectar. E aí é onde eu acho que me vem esse fio de esperança de, cara, a gente já viu o que deu de errado, e eu acho que tem como sim a gente fazer uma mescla disso. Eu acho que a gente tem um longo caminho, né? A gente passou por essa fase, e vocês falam, e eu me lembro claramente, a internet de escada, a gente tinha horário para poder acessar a internet, porque senão a internet custava mais caro e a nossa mãe acabava com a nossa raça no final do mês. Mãe, desculpa. Pô, que louco, né? Isso foi ontem. Foi ontem. Meu Deus do céu. Foi ontem. E a gente, enfim, passou por uma facilidade e a gente vê que hoje eles têm tudo na palma da mão, mas ao mesmo tempo a gente
gente vê que algumas cabeças ali dentro já começaram a tentar voltar, né? Então, assim, eu também trabalho bastante com jovens, né? Nessa faixa etária aí da adolescência. Legal. E muitos deles, o Instagram é um Instagram que não tem foto. Exato. Aí outro dia eu perguntei, ué, seu Instagram não tem foto? Não, vou colocar foto pra quê? Aí eu... Isso Não curtem a jovem, exposição. com né? 16, 15, 16 Sim. anos. E aí eu, ué, como pra quê? O Instagram não é pra pôr foto? Só que assim, eles ainda consomem aquilo. Então, de certa forma, ainda é nocivo, porque eles ainda estão consumindo o que os outros estão colocando, né? E quando eu digo outros, pessoas que ganham para colocar coisas na internet. Porque daí colocam coisas com uma intenção por trás. Que esses jovens não estão preparados para conseguir entender, né? Cara, tá acontecendo uma coisa muito louca, na verdade, assim, né? Porque tudo isso muda até a perspectiva dessas pessoas, né? Assim, então a gente vê na internet... Eu tenho visto isso muito, de criança dizer que não vai estudar, não vai fazer faculdade. Vocês já viram isso? Aquelas conversas Meu de Deus. podcast de mini-coach. A pessoa chama de mini-coach. Mini-coach, Pra que eu vou estudar? O que isso vai me dar de... Porque, assim, são tantas profissões, né? Profissões, vamos chamar de profissões, que a internet possibilita, tanto de TikTok, YouTube e tal. E quem tem traquejo para lidar com isso são os jovens, né? E tem muita gente ganhando muito dinheiro, moleque, né? E menina nova ganhando muito dinheiro. Então, tudo isso muda até a perspectiva, né, cara? Total. Assim, Ó, pra você ver, eu tive 2 casos ano passado. Um de um menino de 15 anos que joga um jogo online, não lembro o nome aqui, mas ele foi pra seleção brasileira. E o menino queria estudar, largando a escola, mas ele tava ganhando mais do que os pais juntos já. Caramba! E aí a crise dos pais é, você tem que ir pra escola. E ele, pra quê? Pra você ganhar dinheiro, mas eu já ganho. Olha que loucura. É. E aí eu fui pelo caminho de achar isso, né, claro, maravilhoso. Cara, que massa que tu é bom e tal. Tentei mostrar isso pros pais, né? Que legal, seu filho tá sendo reconhecido nacionalmente. Agora, qual é o limite? Porque... ele ia dormir 5 horas da manhã, e aí acordava meio-dia, saúde mental indo pro saco, sem se alimentar bem. Então a gente foi ter esse alinhamento. E uma outra paciente, já 17 anos, aprendeu na pandemia, que o pai mexe com bolsa de valores e tal, e ela meteu as caras no estudo, não tinha nada para fazer na pandemia, e aprendeu muito sobre bolsa de valores e tal. E hoje não quer mais saber da escola, Caramba. porque ela já pegou um dinheirinho que o pai até, você vai ter só isso aqui para investir. E ela já começou a fazer uma grana. Cara, e é isso que me deixa assim, aproveitar essa juventude, um cérebro ainda fresco para aprender, né? E aí é onde é preocupante, porque se esses meninos estão lá o tempo todo só consumindo tudo pela metade, né? Nem metade, né? Por frações. Você parar pra pensar, o que é um TikTok da vida que é o mundo inteiro educando, né? Esses meninos. Então, a minha esperança é que ele encontre aquilo que faz a alma dele realmente vibrar pra falar, meu irmão, eu quero trabalhar nisso aqui, ou eu quero fazer essa... Pois a gente vê, né? Assim, porque materialmente a gente tá num... Não que isso seja bem distribuído, mas materialmente a gente está no pico, né, da história da humanidade. E a gente tem muita produção, tem muita facilidade. Esse negócio de entrar num mercado e ter várias marcas de alguma coisa, isso não é uma coisa normal na história. Isso é uma coisa que a gente se acostumou, que a gente acha que é uma coisa... Mas não é. Eu sei que, por exemplo, já visitei países que têm dificuldades financeiras, e você entra no mercado, quando tem alguma coisa, você tem um leite de uma marca, já tá bom demais, entendeu? E aí, então a gente tem essa questão material. Você estava falando dos pacientes, dos 2 casos, eu estava pensando nisso, que tem muita coisa, eles têm muito dinheiro, mas, cara, tem uma parte que falta, né? E a saúde mental tá indo pro saco por isso. Porque, beleza, a gente tá alcançando aquilo que disseram que é muito bom pra gente, que é ter um monte de marca de leite no mercado, e a gente poder comprar todos os leites que a gente puder, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve numa fase tão ruim de saúde mental na história, né? É uma epidemia. O que tá faltando, cara? O que tá faltando? Essa é a grande questão, assim. E eu acho que nós 3 estamos aqui para isso, assim, né? A gente tem a nossa empresa, nossa escola de autoconhecimento, você também, né? Então, cara, eu quero dizer, inclusive, que eu fiquei muito feliz, sério mesmo, quando eu recebi o convite,
né? E aí eu fui curiar lá, fui ver o podcast, aí vi a página de vocês, vi um trecho de umas 2 entrevistas, e isso foi me dando uma sede, assim, até de tipo assim, cara, que massa, tem muita gente, e eu sinto isso, que em contrapartida, né, eu acredito, tem muita gente despertando para esse momento. Sabe, inclusive, esses dias eu tive um insight, pensando no oxigênio dentro das escolas e tal, e eu, num desejo de querer ser cada vez mais assertivo até... Desculpa, a Oxigênio é o nome da sua escola, né? O pessoal saber, é isso? Uma Isso, escola? é uma empresa de autoconhecimento que começou dentro das escolas. Legal. Posso Desculpa, falar sobre ela? à Eu queria- vontade. já vai. Precisamos disso, de mais iniciativas Cara, como Não, essa. e só pra deixar registrado, a gente vai deixar aqui embaixo o link pra Instagram. vocês acessarem todo o projeto também do Sabino. Legal. Eu não cheguei nem a falar aqui, né? Desculpa, eu sou Sabino, tenho 35 anos. Não, mas isso aí foi Sabino. mais culpa nossa, né? Dos A apresentadores. gente já foi aqui, né? É. Sabino, filho de Sabino e de Leila, tio de gêmeos, Ah, meu Deus. apaixonado por esse casalzinho, Jonathan Júnior e Jasmin. E aí, cara, apaixonado por desenvolvimento humano, né? Quando eles nasceram, eu me mudei pro mesmo prédio que eu falei, não quero perder. Amanhã, Legal. inclusive, é aniversário deles, vão fazer 5 aninhos. Oh, meu Deus. Tô Legal. apaixonado, muito bom. E aí eu tô doido pra ser pai, porque essa experiência é maravilhosa. Oxigênio. Eu sou psicólogo clínico também, né? E o oxigênio começou na minha vida em 2011, quando eu fui convidado para dar uma palestra. Eu ainda ia começar a psicologia. Na verdade, convidaram o meu pai para dar palestra numa escola chamada Chicão, lá em São Sebastião. E meu pai não pôde, ele falou, não, mas eu vou apresentar um menino que ele vai gostar e tal. E aí me chamaram e eu fui. E foi muito interessante, que eu cheguei lá nessa escola, e na escola pública e tal, lá em São Sebastião, e eu cheguei pra falar de autoestima. Aí cheguei eu com essa carinha de playboy aqui assim, pra falar, e os moleques tudo me olhando aqui assim, e eu tremendo nas bases. E eu lembro que depois que eu terminei, cara, foi tão legal os meninos chegando aí, tio, pô, muito massa, velho, que tu falou. Eu, pô, já tio, mano. Esse é o sotaque brasiliense, né? A pessoa acha que o Brasil não tem sotaque, mas... Qual? Esse que você acabou de fazer aí. Tem, gente, vocês, tipo, olha, os brasilienses não escutam, mas o sotaque de vocês é muito forte. Não tem sotaque Eu, que sou brasileiro. paulista, não tenho nenhum sotaque. Aham. Ah, não. Tá bom. E eu tô falando, mano, eu acho que até o brasiliense é uma mistura de várias, né? É, exatamente. Várias Na culturas, mesma frase assim. tem mano, Yoshi e uai, né? E aí, tive essa experiência em 2011. Paralelo a isso, eu tive experiências culturais que também mexeram muito comigo. 16 anos eu fui jogar futebol na China e fiquei 2 meses lá. E essa coisa de, tipo, que doido. Tem gente que vive do outro lado do mundo, vivendo outras coisas e tal. Isso sempre mexeu comigo, né? E aí eu pensei, apaixonado por gente. Depois eu morei no Chile, morei na Espanha, fazendo isso tudo através de uma ONG. E essa ONG fazia trabalho com escolas. Então eu fui me familiarizando. Quando eu voltei e eu terminei psicologia, eu comecei a receber muitos convites de direção de escola, chamando, Sabino, olha, teve um caso aqui de suicídio, um menino de 6º ano. A gente não sabe o que fazer, me indicaram você para falar. E, cara, eu aceitava o convite, né, com o coração na mão, o que eu vou falar. E, ao mesmo tempo, toda vez que eu entrava no carro e ia, no meu coração, a minha prece era assim, que através de mim venha surgir oxigênio novo para esses meninos. Ah, que legal. Né? A minha intenção era que eu saia e que, tipo assim, haja um... Tipo assim, vamos continuar vivendo, né? Uhum. E aí isso ficou no meu coração, virou meu mantra, assim, que através de mim vem oxigênio. Só que eu ia... Era uma palestra pontual, já era um tema muito sensível. Às vezes, ou era para falar sobre isso, ou sobre depressão, recebia convite, Sabino. Teve um caso de ansiedade generalizada que os meninos do 8º ano, 5, que estão aqui e tal, e aí os pais pressionam e a escola chama, né? E aí eu comecei a gostar disso, né? A sentir como desafio, mas ao mesmo tempo sentia que uma palestra pontual era meio que responsabilidade, porque eu falava de um tema sensível, muitas vezes a escola não tinha como dar continuidade, não tinha um psicólogo, um pedagogo que ia... E eu falei, cara, eu preciso montar um programa. Eu preciso ter uma sequência. Paralelo a isso, eu já estava formado, atendendo muitos adolescentes, e aí comecei a formatar isso,
né, o oxigênio tem 3 pilares que nós trabalhamos, que é o que eu acredito que nessa fase da adolescência, né, a neurociência vai falar que até os seus 20 a 25 anos, que o córtex pré-frontal ainda está em formação. E ali eu tive a sacada de, cara, a adolescência é a fase. Porque a infância, claro, é onde tudo acontece, mas a adolescência é a última fase de formatação ali para a percepção do eu, né, para a percepção do mundo. E é uma fase em que o adolescente está começando a ter as primeiras vivências, o primeiro toco, a primeira decepção, às vezes, com os pais. Na infância, às vezes, tudo é lindo porque é brincadeira e tal. Eu acho engraçado, quando eu vou numa escola, inclusive, a parte infantil é colorida, é linda e tal, né? Toda envolvente. Aí você vai para ensino fundamental 2 para médio, cara, mesmo sistema carcerário, né? Você só pode sair quando bater o sino e tal. É toda uma... Fora o excesso de comparação. Você falou aí né? Realmente os meninos hoje, ou eles tiram foto com uma parada na cara, assim. Sim. E é o receio mesmo da exposição, do que vão falar de mim, né? A fase da adolescência é muito a busca pela aceitação. Tem uma coisa que eu comprovei recentemente, uma teoria. Você também vai comprovar, porque aqui em Brasília também é muito quente. Eu trabalho com a região norte, um pedaço do nordeste. Então, eu vou para Manaus, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Pará. Gente, não importa onde eu vou, os adolescentes estão de moletom. 40 graus, eu de regata, suando, e os adolescentes na escola de moletom, se escondendo dentro do moletom. Então, assim, essa comparação do corpo que tá mudando, esse corpo que ele não reconhece, esse corpo que ele não sabe quem é, isso é muito difícil nessa fase. Sempre foi, mas a gente sabe que a internet potencializa essa dificuldade, né? Então. Demais. E eu tenho uma crítica que eu tenho à escola, assim, não é exatamente minha área de especialidade, mas a escola não deixa as pessoas, as adolescentes se expressarem, né, cara? Não pode usar boné. Porra, mas boné é a expressão daquela cultura ali deles. Por que não pode, pô? Bota pra trás, sei lá. Eu nem sei por que não pode usar boné, mas... Enfim. Aí, uniforme, uniformizado. Cara, sei lá, uma escola da Idade Média que a gente tem hoje, né? Total. Desculpa. Sim, e é exatamente isso que o Sabino falou. Se você pega a educação infantil e os anos iniciais, existe um contraponto que é muito grande. Então, quando você vai até o 3º ano, 4º ano, é uma escola lúdica, é uma escola que vibra, é uma escola que... Quando você passa disso, você vai indo ali 4º, 5º, quando vira para o 6º ano, aquilo se torna completamente o sistema carcerário. Infelizmente, porque precisa se adaptar aos padrões aí do MEC e tal, porque já o foco já é faculdade. Então, aí você pensa, né? É a mesma... A educação, existe até uma sátira, né? Que você pegar alguém que viveu há 100 anos atrás, ele vai chegar e ele vai se espantar com os prédios maravilhosos, né? Com tudo a tecnologia. Mas ele vai entrar numa escola e ele não vai ver a diferença. Exatamente. Né? Porque é o mesmo tipo de ensino. Eu sou muito a favor, assim... cara, eu saio de uma escola hoje. É sério, eu saio em crise. Eu tenho muitas crises, né? Eu saio em crise do tipo assim, todos cara, nós. Eu não sei se eu colocaria meu filho no ensino tradicional assim, passar esse tempo todo, ainda mais para esses meninos de agora, que estão super acostumados, né? Quando a gente faz a palestra para os professores, a gente está falando muito sobre conectando gerações, né? E aí está sendo muito legal porque a gente faz uma passagem histórica, geração Baby Boom, geração X, geração Z e tal, e a gente vai perceber que o professor ele sempre foi o detetor do conhecimento. Sim. Né? Então, existem alguns fantasmas que alguns professores até colocavam na gente, que é tipo assim, se você for um aluno que não presta atenção e tal, rapaz, o que você vai fazer de sua vida? Né? O que você vai fazer de faculdade? Medo, né? Onde você vai morar? E hoje não é mais questões que assustam esses meninos. Sim. Né? Porque a maioria ali vai ficar na casa do pai, muitos estão, você falou disso, é real, muitos estão desistindo de escola. Sim. Abre um canal no YouTube, abre um canal no YouTube, vai fazer uma outra coisa, né? Muitos estão desistindo de escola até para, não, depois eu faço supletivo. Já atendi 2 assim esse ano que estão nessa perspectiva. Então, o professor era o detetor do conhecimento. E agora,
pela primeira vez, não mais. Uhum. Porque se o professor falar alguma coisa agora, o menino ali no chat GPT, ele pode até conferir se o professor está falando bobagem ou não. Exatamente. Então, mais do que nunca, os professores estão precisando entender o que esses meninos realmente querem, que é conexão. É isso. Conexão. Mas é o que você falou do MEC, atender coisa do MEC. Quando a gente fala escola, não está falando só a escola, né? O professor, o diretor. Está falando sobre o sistema né? de ensino. Sim. Não, e a gente tem que rever demais, cara. Demais. Nos últimos 100 anos, dos 150 anos, as mudanças foram muito grandes, né? A escola não mudou. Não mudou. Inclusive, nessa própria questão intelectual, digamos, vai ensinar o quê para essas crianças? Cara? Vai ficar passando informação para eles, sendo que eles têm aqui? Para quê? Aí compartimentaliza. Isso aqui é biologia, isso aqui é química, isso aqui é história. Cara, para mim, que eu sou de humanas, né? Então eu posso falar melhor. Mas tem como falar sobre história sem falar sobre geografia, sem falar sobre sociologia? Impossível. Ensino de história para mim, cara, na escola é a pior coisa que tem. É ridículo isso. O que é um feudalismo? Feudalismo, as características. Não tem como falar sobre feudalismo se não falar sobre Idade Média, se falar sobre como é que funcionava ali, sabe? Igreja. Enfim, a gente precisa rever isso urgentemente. E, cara, mais ainda, né? Que foi uma coisa que você falou que é muito legal. Está na minha cabeça ainda, cara. Eu tô conseguindo ver uma imagem, assim, do jovem, né? Cheio de conhecimento, cheio de informação. Materialmente, mesmo que às vezes a família tem muita dificuldade financeira, mas o cara tá vendo tudo. É carro da Tesla andando lá perto dele, é tênis de não sei o quê. Mas, cara, um vazio muito grande, né, cara? Um vazio muito grande que... Também não vamos ficar só falando, vamos ser pessimista, né? Não, é isso que eu ia falar. Eu tenho uma visão bastante otimista. Eu gosto de falar isso, assim, talvez porque eu seja pedagoga, né? E pedagogos são felizes. A gente vê unicórnios pela rua, assim. Mas eu tenho uma visão muito otimista. Porque eu acho que, assim, de fato, a gente começou a entender qual é o caminho. Que é isso que a gente estava falando, né? Então, assim, a gente sabe que tem um problema. Esse problema que eu falei no começo do podcast. A gente sabe que 1 em cada 5 jovens vai ser diagnosticado com ansiedade. E 1 em cada 3 relata que sente ansiedade. Isso tem aumentado. E fora que ainda tem aumentado, está aumentando, exato. né? Então, assim, a Vai gente piorar. tem um problema. O problema tá aqui. E a gente, como um ser humano que somos, aí fazemos isso muito bem, a gente vai criando formas de tentar resolver esse problema. E, assim, longe da gente aqui, e eu falo por mim, mas eu tenho certeza que falo por vocês, culpabilizar a escola por tudo isso também. Não, lógico. Né? A escola, ela é uma parte da sociedade muito importante, é uma parte onde esse jovem se insere, onde ele é o primeiro contato social dele, né? Onde ele aprende a viver ali em sociedade. Mas a escola começou a olhar para a psicoeducação. E é isso que eu quero que você fale um pouquinho, Sabino. Exato. O que é psicoeducação? O que é isso? Que legal. Talvez reaprender, ensinar, praticar. Cara, eu acredito muito na educação. Né? Eu falo até quando eu palestro para os professores, eu falo que eu faço esse trabalho porque um dia alguém acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Né? Tive professores tão marcantes. Então, a educação é o lugar. E aí, quando a gente fala de fazer uma psicoeducação, principalmente dentro da escola, e aí é por isso que o oxigênio chega, e ele chega até para ser esse tripé, em que sentido? A escola tá cheia de conteúdo para passar. Não dá para a escola abraçar tudo. Ela, né, os pais colocam os alunos na escola e existe um fim ali que, além de, claro, preparar o menino para passar de ano e tal, é preparar para a vida, né, e para o vestibular. Então já é muito conteudista. Então a gente fala que a gente é parceiro da escola para chegar com a psicoeducação emocional, dos pais, porque é uma realidade que muitos pais hoje não têm tempo. Infelizmente, também é uma realidade que muitos pais até terceirizam, né? Essa educação para a escola, joga lá e fala, ó, se vira, eu quero um filho melhor, né? E parceiro desse menino também, porque ele tá crescendo, se desenvolvendo, tá com sede de aprender. E se a gente for parar para analisar, a maioria dos nossos pais, talvez
parte já do pai desses meninos que são adolescentes de hoje já tem essa consciência, mas a maioria de nós não tivemos uma psicoeducação emocional, por exemplo, como lidar com as emoções, né? O que é essa voz na minha cabeça, né? Como é que eu lido... Nem a identificar, né? O que é raiva, o que é alegria, o que é ciúmes, o que é inveja. Então, quando a gente fala da psicoeducação, o Oxigênio chega na escola para exercitar isso com os meninos. Então, nós seguimos 3 pilares principais, que parte do autoconhecimento, é o primeiro pilar, né? O que é a fase da adolescência? O menino está vivendo aquilo, né? E tá fervendo e cheio de mudanças e cheio de intensidade. Eu brinco que, cara, eu gosto de trabalhar com adolescente porque eu lembro da minha adolescência. Eu fui um menino tão impulsivo, cara. Meu pai teve tanto trabalho comigo, era tão impulsivo. Eu tinha uma forma até de me automutilar. Quando eu ficava com muita raiva, eu arranhava aqui. E hoje, óbvio, eu olho pra trás e eu falo, gente, que excesso. Mas eu tive um pai que fez essa psicoeducação de sentar, respira, vamos pensar junto, né? E, óbvio, muitos não vão ter essa oportunidade. E aí, quando eu chego, aí a gente faz essa psicoeducação como? É até engraçado, quando a gente chega na escola, aí fala, palestra agora com psicólogo. Mas os meninos já ficaram... Ah, meu Deus. Lá vem. Saco, né? Ladainha. E aí é onde eu me permito a minha criança interna também, né? E eu chego e velho, eu sou do teatro também. Então eu tenho uma apresentação com eles que eu faço, que é os tipos de alunos que existem, né? E aí eu faço vários alunos. O que você acha o gostosão, chega lá. O que é o nerdzinho, eu coloco o oclinho. Aqui é do TikTok, faz as gravações. E em um momento desse, todos eles também tiram a máscara, né? Então, o que se acha forte, ele tem uma insegurança. O que acha nerd, ele tá se comparando com os outros. A menina que tá aqui, ela se automutila. Cara, e é incrível, assim. Os meninos estão rindo e no final eles já estão chorando porque rola a identificação. Então, geralmente, no primeiro encontro, que é o encontro geral rapport mesmo ali com os meninos, né? E aí é onde, cara, a gente ganha eles ali, geralmente faz um primeiro encontro mais engraçado, eu conto histórias minhas também para gerar essa identificação e tal. Então a gente sempre tem cada módulo, né? A gente tem esses 3 módulos com os meninos, que é autoconhecimento, relacionamento e propósito. Cada módulo são 2 encontros, tá? E aí, nesse primeiro encontro de autoconhecimento, eu faço esse momento. E aí, no segundo encontro, a gente já tem uma conversa mais séria. Os meninos já estão com o coração mais aberto e tal. E, cara, é maravilhoso. No segundo módulo, a gente tem quando a gente fala sobre relacionamento, no segundo dia, a gente faz uma dinâmica com eles, que é a dinâmica dos papeizinhos. Eles vão escrever sobre... pessoas, lugares, objetos, coisas que eles gostam, e eles colocam assim na frente, e eu vou fazendo uma dinâmica de, cara, vocês são doidos pra crescer logo. Quem quer ter 18? Então, eu quero liberdade. Então, agora tu tá com 18 anos. E a vida exige que você faça escolhas. Tire 2 papéis da sua vida, né? Ali tem pessoas, lugares, objetos e tal, coisas misturadas. Aí eles tiram 2. Mas agora, velho, o tempo passa, né? Você tá com 25. Tira mais 2. Eu vou fazendo toda a construção, né? Aí eles vão ficando agoniados. Não, pô, calma aí, velho. Tirar mais 2. Cara, você tá com 30. Óbvio, algumas coisas vão chegar, mas outras também vão sair. Tira mais 2. Aí alguns já começam a chorar. O que eu vou fazer e tal? E aí depois eu peço pra eles fecharem os olhos. Eu falo, o tempo passa. Eles, não, Sabino. Eu falo, não, relaxa, não vai tirar mais nada. Fecha os olhos, quero que você imagine sua vida com uns 35 anos e tal. Você acorda, o que você tá fazendo? E nesse momento, a equipe do Oxigênio tá passando, eles estão sentados no chão e eles vão tirando 2 papeizinhos. E aí, geralmente, são papéis que sobram pai, mãe, tal, relacionamento, né? E aí, depois eu falo para eles acordarem, abrir os olhos, e a ideia tem muitas vezes na vida a gente vai fazer escolhas, em outros momentos a vida vai escolher pela gente. Como é que você tá lidando com as suas relações? E aí, cara, aí os meninos... Aí muitos ali choram e tal. E é interessante, né? Que o nosso trabalho, como psicólogo, eu fico tomando esse cuidado, porque eu tô com menores ali, né? Para alguns vai ser gatilho, muitos que perderam pais. Né? Eu perdi meu pai na pandemia e, cara, depois que eu voltei da pandemia a falar nas escolas, se eu toco no assunto de morte, aí é uma coisa que a gente precisa fazer uma psicoeducação que na nossa cultura não tem. Ninguém fala sobre morte. Não.
E aí, quando eu falo sobre isso, os meninos começam a chorar e tal, e aí a maioria você vai ver. O avô morreu, ninguém da família nunca conversou. E aí fica todo mundo fingindo que tá todo mundo bem. E aí eu trago essa percepção, pelo menos foi um aprendizado que eu tive, que na verdade a morte é um convite pra gente pensar sobre a vida. Com certeza. E aí, enfim... Cara, eu sou apaixonado por esse trabalho. Aí a gente tem o terceiro módulo que vai falar sobre propósito e tal. Eu apresento para as escolas, geralmente, esses 3 módulos. Aí entrou o módulo dos professores, porque os professores começaram a pedir muito. Cara, a gente está precisando, e de fato, né? Porque os pais hoje estão exigindo dos professores, a escola cobra dos professores, professor não é psicólogo, professor não é... E tem que ser um monte de coisa, acaba sendo às vezes pai, mãe, né? Lidar com os meninos laudados, que às vezes é novidade para essa geração de professores. Né? Como é que eu vou lidar com um menino que é um TEA não verbal? Né? Então a gente está contribuindo para a escola para preparar cada vez mais esses meninos e os professores para um reencontro com a vida. Né? Deixa eu olhar para mim, eu tenho quantos anos, o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Então a gente vai ajudando eles a ter um pouquinho mais de resposta. E aí, em contrapartida, cara, a gente escuta assim, em cada depoimento, várias escolas que eu já fui e que depois alguns meninos chegaram e falam, bicho, eu tava pensando, eu ia tirar minha vida essa semana. Aconteceu isso comigo. Outros que vêm relatar abuso. Então, assim, é uma responsabilidade. Né? Então, nunca vou só. E a gente sempre tem voluntários que são psicólogos, da pedagogia, pessoal para estar de olho nos meninos. E tô no sonho doido de entrar nas escolas públicas. Eu dou palestra em escola pública pontualmente, geralmente de graça e tal, mas eu tô com um projeto que... Aí o projeto é de 3 meses na escola. Porque aí eu quero entrar para fazer a psicoeducação ali e a gente dar continuidade. Tentar deixar uma equipe ali, sabe? Oxigênio para continuar acompanhando aqueles meninos. Rapaz, eu fiquei até sem ar. Assim. Tem um Tá detalhe. precisando de oxigênio. Tô precisando de oxigênio, Tem um detalhe exatamente. que eu não contei, deixa eu contar isso. Conta. Todo final de palestra de módulo tem a palestra com os pais. A gente não abre mão. Isso que eu ia falar agora. E aí esse é o momento que era pra mim, cara, o melhor momento do oxigênio, porque eu palestrava com meu pai. E era massa, porque meu pai é Sabino também, né? Eu sou Sabino Júnior. E aí meu pai era psicanalista. E aí, meu pai que me colocou na psicologia, né? Que eu chegava, às vezes, no ensino médio. Pai, os meninos estão falando mal dos pais e tal. E ao invés dele me dar resposta, ele me fazia perguntas. E colocava pra gente estudar junto. Tipo, bem meu filho, psicanalista. O que você acha né? e tal? Que raiva. Fazer perguntas. E aí, a gente tinha o momento da palestra Pais e Filhos. Era lindo demais. Porque era o meu pai como advogado dos pais... E eu como advogado dos filhos. Então, era palestra com todos juntos. E era muito legal, porque meu pai, por exemplo, eu trazia temas do tipo assim... Ô pai, sabe o negócio que tu faz que me deixa puto, velho? Quando você me compara. Porque o filho de fulano estuda 10 horas por dia. O seu irmão já tá na UNB. Aí os meninos ficam... É isso. Tá vendo? Aí meu pai fala, você tem razão, mas sabe um negócio que eu odeio que você faça? Quando você me compara, porque o pai de fulano que é legal, ele deixa, aí os pais ficam, isso. E a gente vai entrando no consenso que o diálogo é sempre o melhor caminho. Legal. Sabe? Então era Sabino 1 e Sabino 2, colocava camisetinha, no dele tinha escrito original e no meu genérico. E eu vi, assim, nos olhos dele, assim, o brilho de, tipo assim, tô realizado. E eu ficava brincando, eu falava, pai, você me espera que eu quero ter o Sabino Neto. Eu odiava esse nome, tá? Eu falava, por que você fez isso comigo, pai? E ele falou, porque eu também não gostava. Então aí sua mãe engravidou, eu falei, eu vou te contar isso. Vamos repassar geracionalmente aí. Mas eu acho muito legal você trazer tudo isso. É um ótimo exemplo do que seria a psicoeducação, né, dentro das escolas. Acho que a gente precisa falar muito sobre isso. A gente precisa expandir isso. Eu acho que é o seu trabalho, é o nosso trabalho. A gente tem os nossos trabalhos que também acabam se encaixando um pouco em tudo isso. Mas a gente tem, por exemplo, aqui esse podcast que é um momento gratuito. Então, quem está assistindo a gente, os professores que estão assistindo a gente, pais, enfim, coordenação, direção de escola que está assistindo a gente, tá no momento que eu não tenho como colocar, minha escola não tem como colocar esse projeto agora, a gente não consegue. Que dica você daria para essas pessoas que poderia ajudar num começo? De uma forma simples, mas para que
elas possam também buscar algumas ferramentas para ajudar os nossos jovens. Porque Legal, eu percebo que hoje a gente tem um pouco disso, essa dificuldade de saber como eu ajudo esse jovem, né? E claro, pagar um projeto Oxigênio é muito massa, mas às vezes não tem tanta condição. Você consegue dar alguma dica pra gente? Muito bom. Inclusive, você falando aí, já me vem uma autocobrança interna que às vezes a gente acha que essas coisas estão saturadas, mas esses dias veio uma professora no meu Instagram pedindo, Sabino, cadê teu link de curso? E eu falei, não tenho. Ela falou, cara, eu sou mas falou uma cidade de Minas, né? Uhum. E eu tô com sede de querer, tô vendo você falando que você fala para professores, eu quero esse material. É isso. Né? E, de fato, a gente não vai ter esse alcance, às vezes, de ir para a escola. O primeiro passo que eu indicaria seria assistir o podcast de vocês. Sem dúvida alguma, até pelos trechos que eu já ouvi de algumas coisas, não tem como a pessoa ouvir alguns desses podcasts e não ter pelo menos um convite de... parece que o negócio de respirar e olhar para dentro tem um universo aqui que eu preciso conhecer. Né? É isso. E aí eu super indicaria inicialmente até, como você está falando aí, né, se seriam os professores e tal. Eu gosto muito de uma frase do Murilo Gun que ele fala assim, tudo que tu faz contém tu, como tu tá. Então, acho que o primeiro passo até para isso é o autocuidado. Então, eu indicaria terapia. Né? Faça terapia. Eu tenho recebido muita gente, homem inclusive, acima de 30, que nunca tinha procurado terapia. Alguns falando assim, ó, minha mulher mandou eu vir aqui que senão separa. Então, mas as pessoas estão... Eu acho que tanto esses excessos, né, o número de ansiedade que você falou, até acho que esse número ele é um pouquinho maior, porque... não tem como a gente estar incluso na sociedade mais acelerada do mundo. E às vezes a gente não entende o impacto que isso é, né? Eu acho que hoje uma criança ela já nasce, às vezes num ambiente, às vezes só de correria, ela já está aprendendo ali o comportamento ansioso, né? Então, dicas práticas que eu indicaria para esse professor, essa professora que quer aprender, é entrar nesse universo que muita gente tem falado sobre autoconhecimento, e eu sei que só da gente falar sobre autoconhecimento dá para você ir para várias vertentes aí. Mas por isso que eu indico honestamente, né, o podcast, seguir vocês, fazer uma terapia, porque eu acredito que à medida que esse professor, essa professora, ele começa a trabalhar nele e nela mesmo, ele vai começar a compreender um pouco mais sobre, por exemplo... O que tira ele do eixo dele, que deixa o ego inflado, ou que deixa ele mal e que às vezes faz ele querer pagar o sapo para aquele aluno. Não é sobre o aluno, é sobre as demandas dele. Então, eu acho que o início desse caminho seria, cara, vai se entender um pouco mais. Não adianta, à medida que a gente vai se curando, até se entendendo, a gente vai tendo uma visão mais periférica, até mais compreensiva sobre o outro, né? Cara, eu queria complementar o que você falou, e eu acho que foi no ponto mais importante de todos, que é autoconhecimento, cara. Eu acho que não tem como mais a gente continuar de forma sustentável, falando sobre saúde mental, sem autoconhecimento. Eu acho que a gente chegou num ponto assim de ou é isso, né? E eu acho que com autoconhecimento, assim... Dá uma opinião sobre a sua pergunta que você fez para ele. A gente precisa se ouvir mais, né, cara? Legal. Ainda mais falando de jovem. Legal. A gente tem que ouvir adolescente, tem que ouvir criança. A gente vive numa sociedade tão burra que a gente olha para uma criança... Desculpa aí, gente. Mas a gente olha para uma criança e para um adolescente, a gente acha que eles não têm o que dizer, né? que eles não têm o que contribuir. E mesmo que você ache, ele tem que se expressar. Ele tem que poder dizer, cara. Eu tô com uma coisa na minha cabeça, assim, que talvez seja a psicanálise falando através de mim, mas não existe saúde mental sem expressão. Legal. Não existe. Eu acho que a melhor regulação emocional, a pessoa mais regulada emocionalmente é aquela que consegue se expressar. E aí a gente vai cobrar de adolescente saúde mental. Se ele não pode falar, pô, se ele chega na escola, ele tá errado, você chega em casa, ele tá sempre errado, a criança tá sempre errada. Fica na tua aí, eu tô conversando aqui, vai brincar. Porra, ouve, cara.
né? Chega. Aí aquela coisa de falar com um adolescente, com criança, com vozinha de criança, infantilizar, sabe? É uma criança, eu sei, assim, eu vejo também, né? Mas é uma criança. Mas aí a criança vem trazer uma coisa que é importante pra ela. Um carrinho, um negócio que ela fez, um desenho. Nossa, que bonitinho. Não, velho, que bonitinho, mas me fala o que é isso aí. É isso. De onde você tirou isso? Né? O que mais que você pode fazer com isso aí? Pra onde a gente pode ir? Nos meus anos de escola, uma coisa que eu aprendi que de muito valor, assim... Primeiro que eu acho que estar em escola como você se propõe a estar, quebra tudo que a gente tem e reconstrói tudo que a gente é. Eu falo que não existe um lugar que constrói ser humano melhor do que uma escola. Verdade. De todos os lados. Então, assim, eu nunca saí da escola. Eu entrei com 3 anos e tô lá na escola até hoje. Eu nunca consegui sair da escola. Mas você... uma coisa que eu aprendi muito forte ao longo dessa minha jornada é que a gente precisa olhar para esse ser que está ali com a gente, seja uma criança de 1 ano e meio, eu dei aula para crianças de 1 ano, 1 ano e meio, até adolescentes, como eu falo com eles hoje. E a gente precisa entender que aquele ser, ele também faz parte do mundo que a gente está inserido. Então, assim, quando ele traz um desenho e você fala, ai, que bonitinho, você nem sabe o que é, ele sabe que você não sabe o que é. E ele sabe que você tá falando, ai, que bonitinho, porque todo mundo fala, ai, que bonitinho. E que você não tá dando atenção, né? E ele faz isso em busca de alguma coisa. Então, quando você olha esse desenho e fala, poxa, que bacana, vi que você usou várias cores. Por que você escolheu essas cores? Você aprofunda esse ser humano. Você constrói uma outra camada nele, né? Então, quando você tá falando com um adolescente, ele fala... Pô, velho, não vou fazer isso. E agora a gente tem enfrentado muitos embates, né, com os adolescentes por conta da Lei 15.100, que retirou os celulares das escolas, né, a proibição total de celulares de adolescentes na escola, que entrou em vigor agora em fevereiro desse ano. A gente tem tido muitos embates, a gente tem visto adolescentes tendo crise de abstinência, a gente tem vivenciado muita coisa grave dentro das escolas. Mas quando ele fala, não vou largar meu celular... Existe algo muito forte ali, que ele tá gritando pra você. E a gente precisa aprender a ouvir o que é isso. Exatamente. Essa insegurança de largar esse mundo, que é o mundo que eu conheço. Eu conheço o mundo por essa tela. É esse o mundo que eu conheço. Se eu tiver que sair disso e encarar um outro mundo, o que eu vou encontrar? Né? A gente fala muito, por exemplo, do bullying. O cyberbullying, eles já aprenderam a lidar. Mas o bullying real ali do dia a dia, eles desaprenderam. Então, assim, a gente precisa voltar a olhar e entender que cada afronta, ela diz muito sobre algo que ele está querendo dizer e ele não está dizendo. Então, eu acho que a dica que se a gente puder deixar olhe para você e entenda onde aquilo te toca. Porque cada aluno vai te tocar num lugar, assim. E eu acho que, voltando na questão do autoconhecimento, né? A gente não se ouve. Essa é a verdade. A gente não sabe ouvir o outro, cara. E imagina se o impacto que os relacionamentos teriam se as pessoas de fato se ouvissem, né? E eu acho que a gente não ouve o outro exatamente por falta de autoconhecimento, assim. Porque a gente tem medo de ouvir o outro. Porque se a gente ouvir o outro, a gente está dando oportunidade ou a gente está se comprometendo a fazer alguma coisa com aquilo que a gente está ouvindo, né? E é esse medo que é o bobo. Né? Eu acho que só autoconhecimento para lidar com esse medo, assim, né? E tem mais camadas, né? Quando eu escuto o outro, como é que eu interpreto, né? Porque eu estou interpretando com as minhas lentes, então, de fato, eu não estou ouvindo. Né? Eu tô fazendo uma fiscalização aqui de acordo com as minhas crenças, meus valores, minhas ideias, e eu preciso dar uma resposta. Você falou aí das crianças e adolescentes, super concordo, dar espaço para elas, e eu acho que até complemento sua pergunta, eu acho que uma coisa que a gente precisa resgatar nas escolas é a arte. Sim. A arte é uma expressão, e eu acho que a arte é uma ótima forma, você falou da regulagem, né, emocional, e acho que a arte traz essa possibilidade de expressão, seja musical, seja do teatro, seja da pintura, né? É uma forma de expressar ali. E sublimar, cara, né? Como diria Freud. Eu vou te falar que de verdade, assim, quando eu tô com os meus sobrinhos, a minha perspectiva não é nem
Tudo bem que ser tio é fácil, porque eu tô ali com eles, encher o saco, eu devolvo pros pais, né? Ser pai e mãe deve ser ainda mais... Mas quando eu tô com eles, geralmente sexta-feira, por exemplo, eu levo eles pra natação e depois eu fico brincando, eles ficam me enchendo o saco pra pular na piscina com eles e tal. A minha percepção é literal, assim, de eu tô cheio de coisa pra fazer, né? Agenda, não sei o que e tal, e eu paro, assim, pra... Cara, é o meu momento de expressar e deixar minha criatividade fluir. Porque a criança, ela é maravilhosa nisso. Né? Ela vai pegar esse microfone aqui, pra gente, já é tão certo que isso aqui é um microfone, a gente não sabe fazer mais nada com isso. A criança vai pegar, vai transformar em arminha, ela vai... Então, na verdade, eu acho que até, mais do que só escutar, eu acho que falta esse olhar até de reverência, né? De várias tradições vão falar até que é nelas que tá o grande tchan da vida. Elas estão no estado de presença pura ali, né? Exatamente. E aí, por isso que é a minha preocupação com o adolescente. Porque aí ele chega nessa fase da adolescência e aí ele já teve a domesticação, né? Algumas falas sobre quem ele acha que é, sobre o que deve ou não fazer. E a tendência desses adolescentes, principalmente, eu pelo menos sinto muito essa mudança de geração, quando se trata, por exemplo, da nossa época de adolescência nas escolas, tipo terceiro ano. Lembra que era, velho... A gente tá programando viagem, era uma, né, a galera toda ali se envolvendo. E pós-pandemia, cara, quando eu voltei a atender dentro das escolas, né, a fazer o oxigênio, eles estão deixando as conexões entre eles. Tá cada um, de fato, mesmo no seu mundo. Por isso você tocou no ponto aí. Quando tira, eu vi, inclusive, um pai falando disso. Eu dei uma palestra lá em BH e o pai chegou em mim e falou, Sabino... Eu fiquei enchendo tanto o saco do meu filho na pandemia, falando, pô, bicho, só fica no celular e tal. Ele falou que o filho dele pegou e falou assim, então toma, pai. Pega aí meu celular. E agora? O que a gente vai fazer? E esse pai, ele falou, Sabino, eu não tinha chegado nessa parte. E isso me deu uma inquietude do tipo assim, caraca, realmente o que a gente vai fazer? Olha que doido como a gente tem perdido isso aqui. De uma forma que a gente precisa se reconectar mesmo com essa intuição de conversas profundas, né? De inventar brincadeiras de novo, de lidar com o tédio. Cara, a gente sabe, isso é inegável, que tempo de telas atrapalha o desenvolvimento infantil, né? Adolescente e tal. Mas também, eu até vi uma pesquisa esses dias que o tempo que os pais passam na tela atrapalha o desenvolvimento da criança. Óbvio. Você pode até não dar a tela para o seu filho, mas se você fica na tela, exatamente, você atrapalha o desenvolvimento dele. Essa pesquisa é fantástica. Porque essa pesquisa mostra que nós somos seres de relação. Total. E a gente precisa do outro para se desenvolver. Tem que se conectar, cara. A gente tem que se conectar. A gente precisa e não de se conectar. Gente, não é se conectar com o celular. É se conectar, é olhar no olho. Ouvir, né? de novo. Eu moro longe da minha família, né? Eu sou de São Paulo e moro aqui em Brasília. E eu falo todos os dias com a minha mãe. E minha madrinha, e meu padrinho, eu falo com todos os dias. Com esses três eu falo todos os dias. Quando eu chego lá, eu abraço e eu choro. E eu falo, caramba, que saudades. Eu falei com ela ontem. Sabe? Eu falei com ela entrando no avião. Mas a gente sente a falta disso. Porque a gente precisa disso. E os nossos jovens também, eles só não sabem disso. Então, a gente precisa reensiná-los o que eles estão sentindo falta. Eles não sabem o que eles estão sentindo falta. É, claro. É doido isso, né? Porque eles não pegaram essa fase sem isso. Não, mas é pior que eu acho que ninguém sabe exatamente, assim, né? Por isso que a gente precisa tornar isso uma educação, né? Psicoeducação. A gente tem que... É importante que a gente aprenda, né, o que é isso, qual que é essa falta, e a gente ajude com a nosso aprendizado das pessoas também, falar sobre isso, falar sobre educar emoções, né, aprender a dar nome para emoções, aprender a lidar com isso, né, e às vezes entender que o que está acontecendo é falta de conexão consigo mesmo, né? Ninguém mais sabe autenticidade, né? Ser si mesmo, poder se expressar. E isso, cara, é importante que as pessoas entendam. Existe um custo para ser autêntico, né? Existe um custo. Nem todo mundo quer que você seja autêntico, porque isso dificulta o controle sobre você. Mas tudo bem, qual o custo que você quer, né? Isso é muito, muito menos problemático para a nossa saúde mental do que
ficar se encaixando, aprender a não falar, aprender a não se expressar e tal. Enfim, a gente tem que voltar com isso urgentemente, assim. Cara, e eu fico pensando que, honestamente, se a gente conversando sobre essas questões e a gente entende o impacto, né, das telas e tal, quando eu escuto isso eu fico, bicho, eu não posso ser hipócrita. Sim. Eu sou um viciado nesse negócio. Sim. Eu e tenho essa consciência de, tipo assim, às vezes eu fico doido, chamo a Miriam, meu bem, vamos pra Cachu, vamos isolar, vamos... Porque, e aí eu fico pensando nisso, cara, quando eu for pai. Eu vejo, por exemplo, meu irmão é um cara que trabalha, ele fica com fone de ouvido aqui, empresário, tem 4 empresas, não para. Né? E aí toda vez que eu vou dar palestra pros pais, eu começo falando assim, ó, não sou pai e não tô aqui pra ensinar ninguém a ser pai, né? Muito pelo contrário, só que os filhos de vocês estão vindo falar mal de vocês pra mim, então eu tenho um recado pra passar. E aí, quando eu vou falar de telas, né, é um assunto que realmente mexe com todo mundo, porque é isso. Nós estamos tão aqui que, de forma sutil, às vezes, a gente vai perdendo conexão de mesa, né? Sentar à mesa para, cara, comer. Que coisa difícil virou isso, né? Comer sem mexer, fazer o número 2 no banheiro sem levar celular. Então, parece que os prazeres... A dopamina real mesmo, né? A gente tem perdido, substituído. E por isso que eu acho que um assunto como esse, uma escola como a de vocês, é necessário para vir bater a porta de falar assim, a gente tá precisando voltar para dentro. Né? Eu gosto muito da frase que o futuro é ancestral. E aí a gente vai retomar essas... É muito doido isso, né? A gente chegou num ponto assim de tecnológico e tal, e a gente tem que falar agora sobre ancestralidade. Porque... Mas tem que, não tem outro jeito. A gente tem que voltar para as origens mesmo, né? Cara, e não é origem, né? Coisa que a gente fazia há 20 anos atrás. Não 30, é novidade. É novidade, né? Você sabe que tem uma coisa que eu converso bastante. Eu também não sou mãe, eu também tenho sua idade, 35 anos. Vocês são uns bebês, vocês dois. Ai, obrigada. Eu sei. Você chegou nos 40? Não, hein? Cheguei. Vou fazer 41. Mês que vem. Mas eu falo, eu tenho... Minhas amigas são... E eu falo que eu não preciso ter, porque eu tenho, especialmente, 3 amigas muito próximas, que cada uma tem 3 filhos. Então eu falo, gente, vocês já fizeram minha cota. Se eu pegar um de cada um, eu já tenho 3. Pronto. Então pronto. Mas a gente tem um provérbio africano que eu acho genial, que é preciso toda uma tribo para educar uma criança. E eu acho que isso é uma das maiores verdades. Eu não sou mãe, mas eu colaboro diariamente com a criação dessas crianças. Porque apesar de eu não estar próxima, por exemplo... essa semana mesmo, uma das minhas amigas faleceu, uma pessoa da família, ela me escreveu. Como que eu conto isso pra Camille, né? Como que eu conto isso pra minha filha? Ela falou, eu contei e eu tô sofrendo muito pra contar, tá doendo em mim. Eu falei, você precisa contar, ela precisa saber que ela morreu. E ela falou assim, mas tá doendo em mim. Eu falei, você quando era criança, alguém te contou sobre a morte? E aí ela falou assim, não. Eu não lembro como era a morte. E não tem problema compartilhar. Então, assim, ela não teve essa vivência quanto criança, ela não sabe passar essa vivência como pra criança dela, né? Agora, pra filha dela. E família, tribo, a gente compartilha tudo, inclusive a dor. Exato, né? Inclusive a dor. E aí, assim, eu falei pra ela, vai, fala, e eu tô aqui. Se vocês precisarem me ligar, você me liga. Se você quiser que eu fale com a Camila, eu falo com ela. A filha mais velha dela, ano passado, pegou recuperação no final do ano. E ela falou, Luana, eu preciso fazer o papel de mãe. E ela é mãe solo, né? Ela falou, Luana, eu preciso fazer o papel de mãe. Eu vou dar um esculacho nessa menina. Pega o celular que ela vai te chamar. De ter feito. E aí ela começou, tia, eu peguei recuperação, minha mãe vai me matar. Eu falei, sua mãe vai te matar mesmo. Vamos lá, o que aconteceu? Como que eu te ajudo? Vamos estruturar. Então, a gente precisa entender que criar uma criança, um adolescente, não se faz sozinho também. Legal, então, a gente precisa contar com o apoio da escola, colegas, amigos próximos, da família, do terapeuta. Legal. Gente, coloquem as crianças na terapia também. Total. Gente, coloca. Total. Não mata. O terapeuta não vai falar nada... O terapeuta não vai falar pro seu filho te odiar. A gente não fala que a culpa é da mãe, entendeu? Esse negócio de que, Freud falou que a culpa é da mãe. Mentira, balela, entendeu? Isso aí não é real.
Então, porque a gente precisa, né? A gente precisa de toda uma tribo para educar essa criança. Legal. Eu compartilho super dessa perspectiva. É outra coisa que eu falo até na palestra dos pais. Ó, eu não sou pai ainda, mas eu tenho absoluta certeza, meu filho tiver já 5, 6 anos de idade, já vou colocar na terapia. Porque a gente precisa entender que, né, a terapia não é só para quando ou para tratar a problemática, né? Mas para também se expressar, exato, falar, né? se expressar, entender os valores que aquela pessoa tem, né? Aprender a se observar. Eu falo que é autoconhecimento, né? Autoconhecimento é você aprender a ser um observador de si enquanto você vive. Isso aqui é curto, isso aqui vai acabar. E a gente não é a mesma pessoa. Tem uma frase que a gente usa muito no Oxigênio, né? Que é nada é, tudo está. É isso. Então, o se conhecer não é tipo um livro que você vai pegar e você vai chegar no momento da vida que você vai falar assim, nossa, nada mais me atinge, eu tô no nível de sabedoria aqui, que nada mais me... Não, a gente está se mudando. E quanto mais a gente participa conscientemente, né, dessa transformação, de perceber o que tá em movimento, eu acredito que menos tempo, talvez, no desconforto ou no sofrimento a gente fica. Eu faço questão de brincar falando que, né, eu sou um cara cheio de crise, tempos em tempos vem uma, vem outra e tal, mas aprendendo cada vez mais a lidar com isso. Eu acho que a gente vive na sociedade tão doparminégica que a gente faz de tudo para fugir, né? Que nem, claro, a mãe contar para a filha sobre morte... Poxa, se pudesse ter uma maneira de blindar essa filha para ela nunca descobrir, seria talvez maravilhoso, mas essa não é a vida, né? E aí a gente fica nesse sentimento de desconforto, porque talvez a mãe dela não fez com ela, né? E como é que ela vai fazer isso com a filha? E aí eu tenho gostado de fazer essa provocação. Acho que depois que eu perdi meu pai na pandemia, eu tenho gostado de fazer essa provocação da gente aprender a lidar melhor com esse lugar de constrangimento. Lugar de constrangimento de, às vezes, falar o que se precisa, né? Então, eu incentivo muitos pacientes, por exemplo, todo mundo é filho, né? Claro, mas é aqueles que, às vezes, adolescente, jovem, é aprender mesmo a se expressar. E, às vezes, ele não vai receber como ele espera, né, do pai ou da mãe. Teve um adolescente que eu incentivei para ele chegar e falar que ama o pai e tal. E ele chegou e falou, e o pai dele falou: ei, rapaz, você tá... que assunto é esse? Tá virando baitola? Que negócio é esse? E pro menino isso foi tipo, cara, tá vendo e tal. Só que a gente vai trabalhar o quê? Cara, você não falou sobre o que você vai receber, porque você precisa expressar. Pode ter certeza que de alguma maneira isso mexeu com seu pai, e essa fala dele demonstra o desconforto de que, né, homem não fala essas coisas e tal. Não, homem fala. Então, acessar esse mundo interno pra gente conseguir se expressar melhor. Exato. Ai, é tão gostoso falar sobre isso. Não, com certeza. A gente poderia ficar o resto da noite e mais um dia inteiro, mas a gente tá no finalzinho. Que nada, vamos pedir uma pizza aqui. Eu queria só falar uma coisa, cara, antes da gente encerrar, que eu acho importante. Tinha muitas coisas para falar, mas enfim. Cara, a terapia, ela nasceu... Do jeito que a gente entende terapia, ela nasceu com Freud ali, né? A psicanálise, é óbvio que se desenvolveu em várias outras áreas. E eu acho legal o jeito que ele falava, como é que ele chamava antes. Ele chamava cura pela fala, né? Ele estava tentando... Ele estava ali estudando, estava tentando entender como que ele ia fazer para poder chegar naquele negócio que ele estava chamando de inconsciente. Ele falou... Aí ele estava tentando hipnose, né? Não sei, isso aqui não está funcionando direito. Vamos ver se a gente consegue tirar lá de dentro o que está acontecendo. Falando, se expressando. Esse é o grande negócio. E a gente vai chegando, falando, se expressando, se olhando, num lugar na gente. Aí eu já queria colocar uma coisa um pouco de espiritualidade, yoga aqui, budismo. A gente volta e meia volta nesse assunto, né? A gente falando, se expressando, a gente vai chegar num lugar na gente que é o que você falou, que é um lugar que está. E nesse lugar que está, a gente vai aprender a aceitar esse lugar, cara. E que muda também, e que não muda. A vida é impermanente. A gente precisa aceitar aceitar o nosso descontrole sobre as coisas. Mas tem um lugar na gente também que
que não é tão impermanente assim, que a gente só acessa fazendo silêncio. Legal. Não tem outro jeito, cara, fazendo silêncio. Então tem um lado que é para falar, para se expressar e tal, e um outro lado que é para fazer silêncio, né? Que é o melhor jeito de fazer silêncio é respirando. Então essa talvez seja uma outra dica, né? Se expressar, oxigênio, se expressar e respirar, né? Porque nesse lugar de respiração, cara, nesse lugar de meditação e de silêncio, a gente acessa um lugar na gente que ninguém tira, cara. Nada tira a gente desse lugar. Porque é um lugar que é o lugar mais poderoso que a gente tem, que é esse lugar, pode vir tudo. Eu estava pensando nisso esses dias, e quem acredita em Deus, para mim, é o único lugar de chegar a Deus. Deus está no silêncio, assim. E eu estava pensando nisso, conversando com uma pessoa sobre isso, eu lembrei de Jesus Cristo. Cara, não tem como você passar pelo que ele passou sem que ele estivesse nesse lugar, né? E outros mestres também, sabe? O Buda tentou sentir o sofrimento, sabe? Que ele viu ali depois de ter sido super protegido, né? Não, é impossível você lidar com o sofrimento da vida sem que a gente esteja conectado com a gente mesmo, né? E esse lugar que a gente é fixo, que é indestrutível, é a gente. Legal. Né? É quem de fato nós somos, né? Exatamente. E eu gosto muito dessa perspectiva do Buda. Todo sofrimento é a não aceitação do que é. Do que é. Então, quando eu vou para esse lugar, cara, o yoga tá sendo uma escola para mim, assim. A minha namorada é instrutora, é do yoga, então eu fico só observando ali. E às vezes eu tô no meu momento sozinho, mas eu sou bem assim, aprendizão mesmo. E às vezes eu fico fazendo uma prática ali, inventando as coisas e tal. E aí, quando eu percebo, para eu chegar nesse lugar de silêncio, ficou muito mais fácil quando eu ativo esse corpo e tal, e eu vou para esse lugarzinho. Eu comecei a experimentar esse lugarzinho, principalmente na morte do meu pai. Que eu me fiz o comprometimento assim, cara... quando ele morreu, assim, entrei num carro e eu bati no volante xingando Deus, eu falando assim, você é muito burro, meu pai é um cara tão massa, porque você não levou um idiota, achando que... E aí 2 coisas que me veio foi, a primeira, sobre aceitação. Na verdade, a primeira coisa que me veio foi um questionamento assim, quem disse que seu pai é seu? Exatamente. Foi tipo assim, baixa um pouco a bola aqui, né? E a segunda coisa sobre o poder da aceitação. E aí eu fiz esse comprometimento. Ou eu vou aceitar, mas é aceitar na certeza de que todas as coisas contribuem, de que existe uma inteligência acima, que eu não estou entendendo e nem vou entender ainda, mas eu preciso aceitar. E nesse caminho da aceitação não quer dizer que você não vai sofrer. Não quer dizer que não vai vir a saudade. Eu me comprometi, tipo assim, velho, toda vez que vier, eu vou para esse lugar de silêncio. A aceitação total, inclusive, da dor, né? Inclusive a dor, não. E aí eu fui para esse lugarzinho, toda vez que vinha eu sentia muito uma dor aqui, cara. A dor da saudade, assim, a vontade, sabe? Dói aquele no dia corpo, que vinha aquela vontade, assim, de só querer receber uma mensagem dele chamando para almoçar. E aí, quando eu comecei a visitar esse lugar de respirar, entrar em silêncio, observar onde me dói, e eu conectava aqui. E daqui a pouco eu estava percebendo isso, como se fosse a emoção, né? Vinha como um rio e ela passava. E aí eu me via me abraçando, acolhendo essa dor, e de repente eu estava aqui de novo, assim, cara, pronto para viver de novo, sabe? Então, nesse tempo, esse lugarzinho de silêncio, cara, me ensinou justamente isso que você está falando. É um lugar que ele né? Essa aceitação da impermanência, um jeito budista de lidar com as emoções, né? Cara, uma emoção, ela precisa vir e ela precisa ser sentida. E ela sendo sentida, ela vai embora. A emoção precisa vir e ir, né? É isso. Essa é a impermanência. E nesta impermanência... Porque as como nada é pra sempre. Como nada é pra sempre, as coisas acabam. Esse episódio tá chegando ao final. A gente agradece vocês que estiveram até aqui com a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta pro Sabino, além das redes sociais dele que vão estar aqui embaixo desse vídeo, pode deixar os comentários também. A gente passa pra ele responde, a gente vai fazendo essas trocas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa gerar ainda mais conteúdos de qualidade como esse e, quem sabe, trazer o Sabino de volta para falar sobre outros assuntos. É só clicar, não é difícil não. É só clicar.
Obrigado, gente. Eu agradeço a sua audiência. Qualquer coisa se aperta aí, vai lá ver sobre oxigênio e vai assistir os outros episódios também desse podcast, que aqui é uma galera que fala sobre vida. Fiquei muito feliz, viu? Obrigada. Pelo convite. Obrigadão. Muito obrigada, de verdade. Obrigadão mesmo. Até a próxima. Até.